Pense num poder que pode, de uma hora para outra, redefinir o equilíbrio de forças em um continente inteiro. Pois é, um teste militar recente aqui no Brasil fez exatamente isso. Foi criada uma capacidade de combate aéreo que simplesmente não tinha precedentes na América Latina. Vamos entender como isso aconteceu. Olha só essa frase: não há na região nada comparável. É uma afirmação muito forte e ela veio de especialistas militares. Mas o que exatamente está por trás dela? A gente vai descobrir agora, porque essa tecnologia é vista como uma virada de jogo tão grande. E a grande pergunta é essa, né? Como que a combinação de um caça com um míssil pode criar uma vantagem tão esmagadora? É exatamente isso que a gente vai desvendar passo a passo. Bom, para começar, vamos voltar para o ponto de partida, para aquele momento exato que marcou um antes e um depois para a defesa aérea do Brasil. Foi lá, em Natal, no Nordeste brasileiro, que a Força Aérea Brasileira fez o primeiro disparo real do míssil Meteor a partir do seu novíssimo caça, o F-39 Gripen. Um evento que, olha, foi planejado e executado com uma precisão impressionante. E veja bem, isso não foi um teste qualquer, de laboratório, não? Durante o exercício STEC BVRX, foram 2 disparos reais contra alvos que estavam se movendo, manobrando, tentando escapar. E o resultado? Sucesso total. Foi a prova definitiva de que o sistema não é só bom no papel, ele é letal na prática, mesmo nas condições mais difíceis. Ok, então vamos mergulhar um pouco na tecnologia. Para começo de conversa, o que esse míssil tem de tão especial? A primeira coisa a entender é que o Meteor é uma arma BVR. Essa sigla significa além do alcance visual. E essa é a grande sacada. Pensa só, um piloto de Gripen pode atacar e neutralizar um adversário que está tão, mas tão longe, que o alvo nem chega a saber que estava na mira. E quando a gente fala além do alcance visual, de que distância estamos falando? De cerca de 200 quilômetros. É uma distância tão absurda que um combate aéreo pode começar e terminar sem que os aviões sequer cheguem perto um do outro. Para a gente ter uma ideia melhor, vamos comparar. O principal míssil americano de longo alcance, o AIM-120D, chega a uns 160 quilômetros. O Meteor vai além. Num combate real, esses 40 quilômetros a mais podem ser literalmente a diferença entre vencer e perder. Mas calma, não é só alcance. O motor dele, do tipo ramjet, faz com que ele não perca velocidade. Pelo contrário, ele acelera até o alvo. Ele tem um data link que permite que o piloto mude a rota do míssil depois de lançado. E ele voa a mais de 4 vezes a velocidade do som. É algo incrivelmente difícil de escapar. E tudo isso nos leva a um conceito que é tão eficaz quanto assustador: a No Escape Zone, ou zona de não escape. No caso do meteoro, essa zona é de 60 quilômetros. O que isso quer dizer na prática? Simples. Se um avião inimigo estiver a 60 quilômetros de distância ou menos quando o Meteor chegar, a chance de escapar, não importa a manobra que ele faça, é praticamente zero. O míssil simplesmente tem energia e velocidade demais para ser despistado. Agora, vamos para a outra metade dessa dupla imbatível, a aeronave que lança essa arma tão poderosa. O F-39 Gripen, que é a versão brasileira, não é um caça qualquer. Ele é considerado um dos mais avançados caças de geração 4.5 do planeta. Ou seja, ele tem tecnologias que o colocam muito perto dos caças mais modernos que existem, os de quinta geração. E o Gripen tem umas cartas na manga bem raras. Ele consegue voar em velocidade supersônica sem precisar ligar o poço combustor que bebe combustível. Isso aumenta muito o alcance dele. A suíte de guerra eletrônica é de última geração e, um ponto fundamental, ele foi feito para ser robusto e fácil de manter, podendo operar até de pistas improvisadas. Então, o ponto crucial aqui é entender como esses dois sistemas, que já são incríveis sozinhos, se unem para criar algo ainda maior. O processo todo funciona como uma orquestra. O Gripen, com seus sensores super avançados, detecta o inimigo lá longe. O piloto lança o Meteor e continua conversando com o míssil, atualizando a posição do alvo em tempo real. Assim, quando o Meteor chega para interceptar, ele está no auge da sua velocidade e energia, bem dentro daquela zona de não escape. É letal. E claro, uma combinação tão poderosa assim tem consequências que vão muito além do campo de batalha. Isso, na prática, redesenha o mapa estratégico da região. Com essa capacidade em mãos, o Brasil entra para um clube muito, mas muito exclusivo de nações. Apenas grandes potências militares como França, Alemanha, Reino Unido operam o Meteor.
Isso coloca o poder aéreo brasileiro em um outro patamar, um patamar global. A conclusão, então, é bem clara e direta. Nenhum outro país na América Latina tem um sistema de defesa aérea que chegue perto dessa combinação. É, sem nenhum exagero, uma capacidade que inaugura uma nova era de superioridade aérea na região. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental para o futuro, né? Quando uma nação consegue uma vantagem tecnológica tão decisiva, o impacto não fica só no campo militar. Ele chega até a diplomacia, até as mesas de negociação. Com essa nova realidade, vai redefinir as relações de poder na América do Sul. Essa é uma história que, pelo visto, está só começando.